Estamos de volta, seguindo aqui com o programa Hildebrando Marques nas redes sociais. Estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram e também estamos agora no TikTok. E como é o outro nome? O Quite. Kawaii. É o Kawaii. Bom, aí eu peço a você, minha amiga e meu amigo que assiste ao nosso programa, para se inscreva no nosso programa no YouTube. No YouTube, viu? Acesse o canal, inscreva-se e ative as notificações clicando no sininho. Programa Hildebrando Marques, ou pode ser blog Hildebrando Marques, tá certo? A gente agradece. Nosso abraço aqui é o Dr. Gilson Guedes, que por esses dias também vai estar aqui no nosso programa. Nós estamos realizando estamos preparando um estúdio novo para realizarmos essas entrevistas, podcast e fazer também os nossos programas. E seguindo com o programa agora, nós vamos para a sequência Pauta Livre. Vamos à pauta livre de hoje. O ex-presidente Fernando Collor de Mello, aquele de Alagoas, que foi cassado, sofreu impeachment, mas antes do impeachment ele pediu a renúncia. Fernando Collor de Mello foi preso na madrugada desta sexta-feira em Maceió, em Alagoas. A prisão de Fernando Collor de Mello, o ex-presidente, foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, que rejeitou os recursos da defesa contra a condenação de 8 a 10 meses de prisão. Aliás, de 8 anos a 10 meses de prisão em um desdobramento da Operação Lava Jato. E Alexandre de Moraes, determinou a prisão imediata de Collor de Mello e o início imediato do cumprimento da pena. Ele é o terceiro ex-presidente preso desde a redemocratização da nação. Em nota, a defesa de Fernando Collor, informou que a prisão aconteceu às 4 horas, quando ele se deslocava para Brasília para cumprimento espontâneo da decisão do ministro Alexandre de Moraes. O ex-presidente Fernando Collor de Mello encontra-se custodiado no momento na Superintendência da Polícia Federal da capital alagoana. São essas as informações que temos até o momento. Collor foi condenado em 2023 por corrupção e lavagem de dinheiro. Ele é acusado de receber quase 30 milhões, 29 para ser mais preciso, 29 milhões e 900 em propinas por negócios da BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras, entre 2010 e 2014. Na decisão da quinta-feira, dia 24, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que os recursos apresentados pela defesa de Collor tinham caráter meramente protelatório. Protelando a coisa para andar para frente. O ministro Moraes, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, marcou sessão em plenário virtual nesta sexta-feira às 11 horas, às 23h59, para que os ministros analisem a decisão individual. Enquanto isso, a ordem de prisão segue em vigor. Condenação na Lava Jato. Além de Collor, os empresários Luiz Pereira Duarte de Amorim, Pedro Paulo Bergamaschi e Leone Ramos foram condenados pelo recebimento do dinheiro. A propina seria para viabilizar irregularmente
contratos da BR Distribuidora com a UTC Engenharia para a construção de base de distribuição de combustíveis. Collor foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República ao STF em agosto de 2015 por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa, peculato e obstrução da justiça. Ao torná-lo réu em 2017, no entanto, o Supremo Tribunal Federal descartou as acusações de peculato e obstrução de justiça. E, ao condenar em 2023, considerou que o crime de organização criminosa já havia prescrevido, ou seja, não cabia mais punição. Para os ministros do STF, a propina devidamente comprovada foi de 20 milhões. Valor que os 29 milhões e 900 mil apontados pela PGR na denúncia. Valor que foram tirados, os 20 milhões, tirados desse valor de quase 30 milhões. O caso foi julgado no STF porque, na época da denúncia, o político era senador pelo PTB de Alagoas. 4 pessoas ligadas a ele também foram denunciadas. Collor apareceu nos relatos de pelo menos 3 delatores da Lava Jato. O doleiro Alberto Youssef diz que o ex-presidente recebeu 3 milhões. O dono da construtora UTC, Ricardo Pessoa, citou 20 milhões em propina. O auxiliar de Youssef, Rafael Ângulo, disse que entregou pessoalmente a Collor 60 mil em notas de 100 em um apartamento em São Paulo, dinheiro da corrupção. A trajetória política de Fernando Collor. Fernando Afonso Collor de Mello nasceu no Rio de Janeiro em 1949, mas logo foi para o estado de Alagoas, onde construiu a sua carreira política. Ele teve uma rápida ascensão. Nos anos 80 foi prefeito de Maceió, deputado federal por Alagoas e também governador daquele estado. No fim daquela década, ele ganhou projeção nacional. Collor iniciou uma campanha contra funcionários públicos que recebiam salários desproporcionais e ficou conhecido como o caçador de Marajás. A fama alçou o voo e dali ele foi para a presidência da República, na primeira eleição direta depois do fim da ditadura militar. Em 1889, Collor venceu Lula no segundo turno e foi eleito presidente. O governo marcado pelo Plano Collor, entre outras medidas, determinou o confisco da maior parte das poupanças dos brasileiros numa tentativa de conter a inflação. Outra marca do governo dele foram os casos de corrupção. Denúncias feitas pelo irmão do presidente, Pedro Collor, envolveram o tesoureiro também de Collor, PC Farias, que morreu assassinado. Uma CPI foi instalada e Collor passou a sofrer pressão de parlamentares e da população. Foi aberto um processo de impeachment e, durante a sessão que poderia cassar o mandato dele, Collor resolveu renunciar. O ex-presidente só voltou à cena política nos anos 2000, primeiro numa derrota na eleição para governador de Alagoas em 2002. E como senador eleito também por Alagoas em 2006, Collor foi senador por 2 mandatos, ou seja, 16 anos. Essa é a carreira de Collor. Mas agora, vejam os senhores, como o presidente pintou e bordou, né? Por isso renunciou para não ser cassado pelo impeachment. Depois ficou inelegível, né? Porque ele fugiu, pediu renúncia e ficou inelegível por 8 anos. O povo de Alagoas, depois de 8 anos, 10 anos, lhe deu o mandato de senador por 2 vezes. E cada mandato de senador é de 8 anos.
cada mandato de senador de 8. Se ele teve 2 mandatos, foram 16 anos. O povo de Alagoas também tem participação nesse que é um dos grandes fraudadores da nação. Depois de terminados os 2 mandatos, ele conseguiu ser presidente da BR Distribuidora, que é da Petrobras, indicado que foi pelo presidente do partido do PTB, o Carlos Lupe. E então, com essa presidência da BR Distribuidora, danou-se a praticar essas coisas aí, a formação de quadrilha, propina, não sei o que, foram desviados quase 30 milhões, dos quais ele tinha recebido como propina 20 milhões. E ele foi preso no aeroporto de Alagoas. Com certeza, Collor iria dar no pé. Não ia ficar aí dando bobeira. Foi preso, está preso lá, esperando agora que os ministros se reúnam para dar uma audiência de custódia, que ele pode ficar como preso de residência, como chama aquela prisão domiciliar, né? Mas agora ele vai pagar. Agora tem outros da Lava Jato, muitos desses da Lava Jato, que foram presos por essa corrupção, recebido propina, disso, daquilo e outro. Teve dono de empresas grandes como a Odebrecht, o dono da Odebrecht foi preso. E alguns ministros, né, do governo Lula também foram presos por ter recebido propina. E alguns deles até devolveram. O Paulo Sérgio mesmo, que era da Petrobras, devolveu o dinheiro. Outro ministro devolveu o dinheiro. Quer dizer, se o cara está devolvendo dinheiro, ele está confessando a culpa de quem recebeu, que estava no Mondé. E não foram presos esses caras. Passaram uns 3 meses na cadeia. Lula, olha, dos presidentes da República, depois da democratização do país, houveram 4 ou 5 presidentes que foram indiciados e alguns até presos. Vamos lá. Temer foi preso por algumas horas. O Fernando Collor de Mello também foi indiciado e recusou. E, aliás, se o Fernando Collor, ele renunciou porque ia ser impeachmentado. Segundo. Outro que foi também foi Lula, né, indiciado. Estou contando 3, falta um aqui ainda, que também foi indiciado por corrupção, fraude, essas coisas todas. O único que saiu limpo da presidência da República até agora, que se tem notícia, é Fernando Henrique Cardoso. Mas os demais, até Temer, também foi. Outro que também não foi indiciado foi Itamar. Mas Lula, Fernando Collor de Mello, Temer e mais 2 aí, foram indiciados. Esse é o nosso país. O presidente Lula foi preso por mais de 1 ano. Passou na Polícia Federal mais de 1 ano. Depois disseram que o juiz Sérgio Moro não tinha o lugar, né? E foi preso. Não era aquela, como se diz, aquele colegiado. Tinha que ser do Supremo Tribunal Federal. Oi, e por que deixaram o juiz federal, Sérgio Moro, fazer aquilo tudo em 3 instâncias? Em 3 instâncias no Paraná. Né? O Lula foi indiciado, respondeu o inquérito e foi preso. Depois que estava preso, não sei quanto tempo, os ministros, os mandantes notáveis do Supremo Tribunal Federal entenderam que Sérgio Moro não tinha competência para ter julgado ele naquelas instâncias. Trouxeram o inquérito para o Supremo Tribunal Federal e aí resolveram soltar Lula. Mas não eximiram de culpa não Lula.
Lula foi solto, foi candidato, é presidente, mas tem culpa no cartório ainda. Muita gente diz, não, Lula foi inocentado. Inocentado coisa nenhuma, ainda tem coisa lá. Então, meus amigos, está aí o presidente Collor, que renunciou porque teria sido impeachmentado, no caso, né? Renunciou, passou 10 anos sem poder ser, 8 anos sem poder ser candidato, mas depois foi candidato a governador de Alagoas e perdeu. 2 anos depois, ou 4 anos depois, foi candidato a prefeito, perdeu. Aí 2 anos depois, candidatou-se a senador, aí o povo de Alagoas teve peninha dele, deu-lhe um mandato de senador por 2 vezes, 16 anos. Aí quando ele termina o mandato de senador, foi já no governo desse que está doente, levou Bolsonaro deu a ele a BR Distribuidora a pedido do presidente do PTB, o Carlos Lupe. Aí ele vai lá, faz uma desgraça dessa. 30 milhões foram desviados, né? Uma organização criminosa lá, peculato, essa coisa toda. E dos 30 milhões, 20 milhões foram para o bolso de Fernando Collor de Mello. Está com dinheiro lá fora. Está com dinheiro lá fora. Estava no aeroporto para viajar, disse que estaria, quer dizer, a defesa dele, os advogados deles disseram que eles estavam indo para Brasília se apresentar espontaneamente. Estava não. Isso é conversa para boi dormir. Era dando num pé, ninguém sabe para onde. Agora vai responder que outros também que fizeram isso com o dinheiro da nação possam pagar. Ele vai pagar. Ele agora vai pagar, que é de direito, vai para as barras dos tribunais e lá para o quadradinho, a cela. Não sei por quantos anos. Isso aí a justiça vai determinar. Mas que sirva de exemplo o presidente da República, que fez o que fez com a nação quando foi presidente, depois teve mais 2 mandatos de senador, e depois pega uma presidência da BR Distribuidora ligada à Petrobras e desvia 30 milhões, dos quais 30 milhões, dos quais 20 foram para o bolso dele. Isso merece ser punido. A polícia investigou, ele estava prestes a pegar um avião, sabe-se para onde. A polícia prendeu, está em Brasília, para o Supremo Tribunal Federal determinar o que é que se vai fazer com o ex-presidente Fernando Collor de Mello. Bem feito. Esta foi a nossa notícia da Pauta Livre.